primeiro bem? Amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vocês vão abrir aí a partir do verso 1. Eu quero um voluntário para poder ler só o último versículo. Fica de pé e lê, por favor. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. Queridos, o livro de Gênesis é um livro histórico que trata acerca dos começos, de todas as coisas, de tudo que Deus criou, começo da vida, da família, as primeiras profissões, o começo da desobediência humana, dos conflitos, começo da esperança, começo da realização e projeto de Deus, a criação do ser humano. A partir de Jesus Cristo. Esse livro, querido, ele traz aí os primórdios da história da palavra sagrada, a Bíblia, chamado Pentateuco. Aonde Penta representa 5, Teuco os rolos, os 5 primeiros rolos, os primeiros livros, que traz aí a história, a genealogia, acerca do centro da família, trazendo acerca de Abraão e algumas experiências da fé desses homens que Deus construiu uma aliança. É uma história acerca da criação do poder e autoridade de Deus. Amém? Amém. Esse livro ele foi escrito no século, mais ou menos, no ano de 1447. Essa data ela é provável, não é uma data definitiva, trazendo como autor Moisés. Amém? Amém. Amém. Quantos têm filhos aqui? Glória a Deus. Como é que você, pai ou mãe, se sente diante da rebeldia de um filho? Qual é o sentimento que você tem? É de alegria? É de preocupação? É de decepção? Você exterminaria um filho seu pela rebeldia? Não? Não foi isso que Deus fez. Deus criou todas as coisas. E por conta do pecado original, em Adão e Eva, existiram aí os filhos deles, que depois da morte de Abel, quando Caim mata, os povos foram criadas a sua genealogia, e nela existia o povo que era chamado filho de Deus e o povo que era tido como rebelde. Então, o que eu quero que vocês entendam? O nosso comportamento como filho nosso, pessoas adultas, tem sido de rebeldia ou de obediência? Porque desobediência é rebeldia. Você se rebela, você é contra uma regra, algo que foi
Você tem sido um bom filho para Deus? Você tem obedecido a tudo que Ele tem ensinado? O bispo Diogo leu aí para mim o último versículo e fala que Noé obedeceu a tudo que Deus havia lhe ordenado. Você tem obedecido a tudo que Deus tem te ordenado? Senão, você não pode cobrar nada dos seus filhos. Simples assim. E eu desafio os filhos não a desafiarem os pais, mas confrontar os pais na palavra sagrada. Quando os seus pais cobrarem alguma coisa de vocês, você pergunta: você também faz? Você não está desrespeitando seu pai e sua mãe, você está cuidando deles. Porque é muito fácil mandar, muito fácil determinar. Mas fazer o que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 5, no versos de 1 a 4, aonde o Senhor manda cuidar do rebanho como exemplo, e não por domínio próprio. Apacenta o rebanho pertence a Deus com exemplo. Você tem sido um exemplo para o seu filho ou sua filha na sua casa? Tudo que você tem cobrado para eles, você tem feito? Cobra a escola do filho, mas você não faz o que lhe é imputado. Cobra a disciplina do filho, mas você não tem disciplina. Está sempre pronto a apontar falhas dos filhos, mas e as suas falhas? O seu olhar para o seu filho tem sido o mesmo olhar que Deus tem tido com a sua vida? O cuidado que você está tendo com o seu filho, de renúncia, de paciência, de persistência, é o mesmo que Deus está tendo com você? Porque Deus é paciente. Você é paciente com seus filhos? Eu disse todo o tempo. Se você pai, você mãe, que são pessoas adultas, que têm entendimento da palavra, eu estou perguntando acerca da obediência. Só que a obediência, ela não é uma coisa particular de um pai, de uma mãe ou de um filho. Ela é para todos. E todos os livros, seja históricos ou não, as cartas ou não, os livros proféticos ou não, tudo trata acerca da obediência. Obedecer a Deus é muito mais do que você determinar acerca do que você acredita. Obedecer a Deus é estar sujeito ao que Ele escreveu que fosse feito, que fosse cumprido. E se você não tem sido obediente a Deus, você é a vergonha de Deus. E quando eu perguntei se você exterminaria o seu filho, Deus exterminou a sua criação nesse cenário aqui no capítulo 6. Exterminou por conta da desobediência, da rebeldia. E as criaturas que Deus fez se perderam ao longo do caminho, do processo. Só que de Deus não se zomba. Você não pode tratar Deus como um coleguinha, um parceiro. Ele não é seu parceiro, ele não é seu colega. Ele é Deus. Glória a Deus. E ele tem que ter reverência de divindade. Mas você não tem tratado Deus como Deus. Você tem tratado Deus como um ser comum. Não tem reverência a Deus. Senta numa mesa, come, não agradece, não chama a família para orar, agradecer a Deus pelo alimento, não reúne a família antes de deitar para agradecer a Deus, não ensina os seus filhos a pedirem bênção para você ter o privilégio de falar: Deus te abençoe. Os filhos estão sendo educados a bangu, largados, perdidos. E aí quando o filho dá porque não é para ser, você acredita que o filho se perdeu. Não, você perdeu o seu filho.
É diferente de Deus, que ensinou e deixou tudo registrado e escrito nesse livro. Você tem ensinado o seu filho como Deus tem te ensinado? Com paciência? Porque se não tiver paciência para ensinar um filho, você não ensinou nada para o seu filho. Você não serve como exemplo. Como é que você quer que seu filho, sua filha tenha paciência, se você não é paciente com eles? Na verdade, não tem nem tempo para eles. Hoje em dia, você dá um celular para eles para que você não se preocupe com eles. Você quer paz, você quer filho para os outros educar. A escola que se cuida da educação da criança. Porque a sua vida é cuidar dos seus interesses. É sempre o seu trabalho em primeiro lugar, é sempre os seus compromissos em primeiro lugar. É sempre tudo do seu interesse em primeiro lugar. Mas dá um eletrônico para o seu filho e ele fica em paz. Ou Deus que está aqui nesse altar é mentiroso. Não olhem para mim como Deus, não. Eu sou um escravo do Senhor, eu sou um trabalhador do Senhor. Eu estou aqui para transformar a sua mente, ressignificar o seu pensamento. Mas quem está aqui no altar é o Espírito Santo de Deus. Glória, glória. Que conhece a sua casa, a sua intimidade, te conhece antes de você ser concebido no ventre da tua mãe. Então é hora de mudança. A hipocrisia tem que cessar. O significado de hipócrita é ator. Você está representando ser chefe de família, mãe de filhos. Vocês estão negligenciando na obra. Como é que você vai querer que seu filho estude a Bíblia se ele não vê você estudando Bíblia em casa? Como é que você quer cobrar que seu filho seja um cristão, se você não é cristão, sobretudo, dentro de casa? Terrível, né? Mas eu vou contar aqui uma história para vocês, para falar o que Deus fez com essas pessoas. Acompanha comigo em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Essa versão é Almeida corrigida e fiel, pastor Lucas, quando você for projetar aí. Pronto? Verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito, observa que está com letra maiúscula, o meu espírito, é o Espírito de Deus, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O Espírito de Deus não morre. Você morre. A sua caminhada nesse plano terreno, ela é interrompida a qualquer tempo. Mas Deus determinou uma data. Os seus dias serão 120 anos. Tudo bem que aqui entra questões culturais para o povo judeu, mas o mais próximo disso seria em torno de 70, 80 anos. O que passar disso, você está na prorrogação do segundo tempo, na misericórdia de Deus. No versos 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes,
valentes varões de renome na antiguidade. Quando pega e fala que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, muitos ministros da palavra de Deus falam que eram os anjos, mas não está escrita a palavra anjo aqui. Os filhos de Deus são aqueles que Ele fez, aquele que Ele criou, aquele que é chamado de filho. Quanto à sua estatura maior, e eles viram beleza nas mulheres da terra, e ali escolheram essas mulheres bonitas, belas, e esses varões valentes, então ali possuíram elas e lhe deram filhos. Então a terra começou a ser multiplicada. Viu o Senhor, no verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse arrependimento, se você for olhar no estudo mais sistêmico, ele representa o quê? É quando Deus, ele pega e coloca a sua tristeza em ter criado o homem. Eu estou triste porque tudo que eu fiz era bom, e isso se perdeu por conta do coração das pessoas, por conta do coração do homem. Isso se perdeu. Então, quando Deus se arrepende aqui, esse arrependimento é de tristeza, é de angústia. Se você tem um filho que só te dá tristeza, você vai se alegrar com a tristeza do seu filho? Você ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar, mas ele escolhe o outro caminho, você vai ficar feliz com isso? É o que estava acontecendo. Então Deus se arrepende aqui. Diz o Senhor no verso 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É como perder o amor por aquilo que você gerou. Vocês que são mães aí, já pensou perder o amor por um filho que você gerou? Já chegou a esse extremo? Já conseguiu chegar a esse sentimento? Não? Pensa Deus, que criou todas as coisas. Estava tudo nos planos dele como haveria de acontecer. Mas ele nos deu inteligência. Uns usou para coisas ruins, coisas más, buscando os prazeres da carne, a satisfação do seu eu, aquilo que você acredita, e não o que Deus desenhou para a sua vida. Porque o que Deus desenhou para a sua vida não é o que você está desenhando para a sua caminhada. Porque você hoje é considerado rebelde por desobedecer o que Deus ensina. E ainda quer ensinar os filhos o que você não faz. Como é que você quer ensinar o seu filho a ter compromisso e comprometimento com a escola, com as coisas dele, se você não tem compromisso? Como é que você quer ensinar seu filho a questão da disciplina se você é indisciplinado? Você não tem disciplina com a sua vida, com seus compromissos, com o seu comprometimento, com nada. Quanto mais adulto, parece que fica mais burro. Porque ignora Deus.
agindo com rebeldia e tratando Deus como qualquer um. Deus é Deus. E Ele não pode ser tratado sem reverência, sem temor. Está todo mundo conduzindo a sua vida segundo o seu entendimento. Mas estão cheios de verdades dentro de si, prontos a apontar a falha do outro, sobretudo daquilo que você acha que foi você que fez. Você gerou um filho porque Deus permitiu. O dom da vida é dado por Deus. Ele dá e ele tira. Você não tem esse poder de manter ninguém vivo. Seus filhos nascerem são exatamente o que Deus determinou para que eles sejam. Você vai e muda todo o curso. Você quer que seu filho seja do jeito que você acredita. Não tem o menor senso de buscar o que a Bíblia pediu para que seu filho seja. Aí seu filho se perde na caminhada e quem é o culpado? Ainda fala assim, eu já ensinei tudo que eu podia ter ensinado. Não, você esqueceu da disciplina. O pai que não disciplina um filho, não ama o filho. Porque Deus só disciplina quem Ele ama. Depois que Deus falou que iria desaparecer da face da terra tudo que Ele criou, homens, aves, animais, por Ele ter se arrependido, aí lá no versos 8, então entra quem? Noé. Terceira aliança que Deus faz. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Aí vem a narrativa. Daqui para frente, vem o exemplo. E não a vergonha. Noé era homem justo, íntegro. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos, as pessoas da época dele. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava totalmente corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que a gente está vivendo isso ainda hoje? Nada mudou? Ninguém está fazendo nada para mudar nada, está do mesmo jeito. Então viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser que vivia havia corrompido o seu caminho na terra. Ter a paciência de Deus requer sabedoria. É você ser traído e não deixar de amar. É você ser decepcionado e você não deixar de acolher. É as pessoas continuarem errando com você e você ser paciente, entendendo que você não pode desistir daquela vida, porque aquela vida será alcançada pela sua persistência, que nada mais é do que a sua longanimidade. A longanimidade e a paciência de Deus, Ele nos ensinou, mas a gente não quer exercitá-la. Nós queremos exercitar o que nós acreditamos. E ainda tem um jargão assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Onde é que está escrito esse verbete aí na Bíblia? Livro dos Interesses, capítulo 1, tem esse livro aí? Herege, né? Vocês estão praticando esse verbete aí desse livro. Queima essa Bíblia de vocês aí, livro dos interesses. Vocês estão vivendo os interesses. Isso não é exposição, isso é declaração de uma verdade. Porque a Bíblia afirma
que a terra está corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Está aqui, ó, no verso 11. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso. No versos 13, então disse Deus a Noé: eu resolvi, Noé, dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, e calafetarás com betume, que é pinche, por dentro e por fora. Deste modo a farás. Aí ele dá as medidas: 300 covados será o comprimento, de 50, e a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um covado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um baixo, segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá, acabará, deixará de existir. Contudo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Quando Deus fala para Noé construir a arca, havia chuva naquela região. Havia previsão de chuva naquela região? Não. Mas Noé perguntou para Deus assim: Deus, está de onda comigo, né? Tá com brincadeira comigo, né? É porque hoje é assim que as pessoas tratam Deus, confrontando Deus. Não, Deus, está de brincadeira comigo, né? É claro que não vou construir uma arca no céu. Vou ser motivo de piada. Noé não fez isso. Noé respeitou e tratou Deus com temor, porque sabia que Deus cumpriria as suas promessas. Porque de Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Noé tomou para si a ordem de Deus. Fez a arca com as medidas que Deus determinou. Separou a arca com os mesmos pedidos, com a mesma madeira, e selou da forma que Deus pediu que selasse. Noé obedeceu a Deus. Mas Noé sofreu injúria, foi apontado, foi zombado, motivo de piada, e isso levou entre 100 a 120 anos. Porque não existe uma data correta aí, definida. Eles falam entre 100 e 120 anos de acordo com as datas sugeridas no decorrer do livro histórico. – 120 anos Deus deu de tempo para o povo se arrepender. Você esperaria com paciência 120 anos para receber uma bênção de Deus?
Ou você ora a Deus e quer que a bênção acontece no mesmo dia, na mesma hora, na mesma semana, e quando alguém fala da bênção, você fala, a pessoa é mentirosa, profetizou na minha vida, mas não aconteceu. Então as profecias de Deus é uma mentira, as profecias da palavra de Deus é uma mentira, o que Deus prometeu que ia fazer é uma mentira. Isso é a prova que nós não somos pacientes, não somos longânimos, extremamente egoístas, egocentristas, narcisistas, e buscamos os nossos próprios interesses, realizamos as nossas vontades, porque não temos paciência de esperar o que pedimos a Deus e nem para saber se está alinhada à vontade de Deus. Aí não acontece, a gente dá o nosso jeito. A gente dá o nosso jeito. As pessoas hoje não dão a vida para Deus. Tudo é motivo para você não estar na casa do Senhor. Tudo é pretexto. Há sempre uma desculpinha para justificar o seu atraso, a sua falta, o seu não comprometimento. Tudo é motivo. Tudo é desculpinha. Se vivêssemos nessa época do Pentateuco, estaríamos todos mortos, exterminados, porque seríamos a vergonha, e Deus não teria prazer em nós. Somos medíocres, mentirosos, falsos, hipócritas. E acha que engana a Deus. Ter vida com Deus requer renúncia, sacrifício, negação da sua carne, do seu eu, para se tornar obediente ao que Ele escreveu. Mas trilhamos, construímos caminhos tortos, vergonhosos, para que se cumpra aquilo que eu idealizei. De verdade, não é para ter tolerância. Paciência com sabedoria é uma coisa. A tolerância burra é outra. Porque tolerância burra é quando você ensina, e você não obedece o que está escrito. Porque a Bíblia, a palavra, o livro, o texto diz para advertir só 2 vezes. Passar disso lança Satanás. E a gente vai tendo misericórdia como se fôssemos Deus. E Êxodos 33, o verso 17, o que é que diz? Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Está cheio de deuses sobre a terra, e tendo misericórdia e compaixão de hipócritas, mentirosos, corruptos da palavra de Deus. É hora de conversão, de transformação, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Ser cristão não é declarar Jesus com os lábios somente, não, queridos. É ter vida com Ele. É largar tudo para poder estar junto do que pertence a Ele. Tudo é tudo. Até seus filhos, pai, mãe. Agora tudo é mais importante. Uma dor de cabeça é mais importante. O trabalho é mais importante. Tudo é mais importante que Deus. O seu Deus é aquilo que você prioriza. O que você priorizou até aqui na sua idade? Eu vou fazer 58. Estou batendo na porta dos 60.
Pega a sua idade e veja o que você priorizou até hoje. E veja se nessa prioridade, Deus foi prioridade. Não tem sido. Mamão tem sido a prioridade do mundo. Você não trabalha para honrar a Deus, porque a obra de Deus está solta, está perdida. O pobre, o levita, o menos favorecido não está sendo alimentado como deveria, não está sendo cuidado, acolhido como deveria. Estou pedindo dinheiro para a igreja não, porque quem sustenta aqui não é vocês, porque se fosse vocês já tinham fechado, que é a vergonha da congregação. Vocês não honram essa congregação com o seu trabalho, não. Nem limpar uma cadeira você limpa. Mas quer usar um banheiro limpo, quer sentar na cadeira limpa, mas não se predispõe a fazer. Tem que ter escala. Tem que ter escala na palavra de Deus. A Bíblia fala de chamado. Você tem um chamado. O seu chamado, você está exercendo ele? Não. Você está exercendo a sua vontade. Impacientes, rebeldes, construindo cenários corruptos. A queda ainda está em vigência. A sociedade de hoje é uma vergonha. Não existe longanimidade na vida daquele que declarou Jesus como seu Salvador. Não mesmo. Vocês não querem recomeçar a caminhada de vocês. Vocês querem viver a concupiscência de vocês. Pensando seriamente, às vezes eu fico pensativo, é melhor pregar dentro da igreja ou na rua? Talvez na rua teria mais respeito do que as pessoas que estão dentro da igreja. Porque os que estão dentro da igreja estão aprendendo acerca da Bíblia, mas não praticam. Não dão honra a quem tem honra. Não mesmo. Ninguém nunca chegou e falou o seguinte: poxa, eu estou sentado aqui na sombra, o sol está ferrenho lá fora, mas tem um preço para sentar na sombra. O problema é do pastor, ele que se vira. Não, querido, o problema não é meu não, porque Deus está vendo você. Glória a Deus. Deus está me vendo e está vendo você. Eu vou prestar conta para Deus do que eu faço. Mas Hebreus 13, 17 falou que o pastor vai prestar conta da ovelha. Porque lá o autor de Hebreus falou: sedes submissos aos vossos líderes. Na tradução Almeida Corrigida e Fiel, aos vossos pastores. Porque eles vão de prestar conta por cada um de vós, para que cada um de vós não seja fardo, mas seja motivo de alegria. E ele finaliza assim: porque isso não seria proveitoso para vocês mesmos, para vós mesmos. Está dizendo para vocês, ovelha. Aí o pastor é duro com o rebanho, o pastor está com problema. Alguma coisa está acontecendo aí com a vida do pastor. Uma coisa não está boa lá, a gente precisa orar pela vida do pastor. Ora mesmo. Ora mesmo. Porque o pastor não é Jesus Cristo. O pastor não vai te salvar. O pastor é um trabalhador do Senhor. Mas quem salva é Jesus. E por ele, por esse Senhor Jesus, você não é consumido como foi Noé. Porque se não houvesse Cristo, se não houvesse a cruz, se ele não tivesse
ressuscitado e retornado ao seu trono como Deus, estaríamos todos mortos. A terra estaria vazia, porque dentre nós não há sequer um justo, segundo a palavra, não existe. 1 João capítulo 2 afirma: só tem um justo, e ainda cita o nome dele, Jesus Cristo, que é para não ter dúvida, para ninguém tomar essa palavra para si próprio. Só um justo, Jesus Cristo. Então sai dessa idiotice, burrice, de querer conduzir a sua vida segundo o seu entendimento, e começa a seguir a sua vida segundo o que está escrito. Não é segundo as palavras do pastor, é segundo a palavra de Deus. E aqui seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso é anátema, tem que ser jogado a Satanás. E de verdade, Deus me chamou a atenção. A minha passividade está envergonhando a Deus, porque eu não estou cobrando a palavra de Deus na vida do rebanho. Glória a Deus. A misericórdia é dele. Amém? Amém. Você que nos assiste, querido, para de nos assistir. Você está sendo tão burro, idiota, medíocre, como os que estão aqui hoje. Porque senão você estaria aqui sentado aqui nessa cadeira e não no conforto da sua conveniência. Se converta. Que Deus te abençoe.